Bom dia, Igreja Presbiteriana Porto Santana. É uma grande alegria participar dessa semana de estudos que vocês estão vivendo nesse tempo, toda manhã. E eu fui desafiado pelo pastor Zias a trazer um estudo sobre gentileza. Como ser gentil nos nossos relacionamentos. E aí eu comecei a pensar o quanto a gente tem visto por aí camisas, dizeres, cartazes, né, com essa expressão, gentileza gera gentileza. E eu comecei a pensar o que isso tem a ver com Jesus e conosco como igreja. E aí eu fui pesquisar o significado da palavra gentileza. E aí eu trouxe o seguinte conceito para nós. Diz assim, ó, o conceito significa que é um agir de maneira manso e amável, com educação e bondade. E eu comecei a pensar o quanto Jesus tinha essas características, tinha essas virtudes em todo o tempo. Ele mesmo se caracteriza como alguém de manso e humilde de coração. E eu comecei a pensar o quanto nós somos desafiados a viver como Jesus, que sem dúvida nenhuma viver e trazer em nós, nos nossos relacionamentos, na nossa vida, as virtudes e as marcas que Jesus tem, é a nossa missão, é a nossa identidade como igreja, como corpo de Jesus, que precisa de alguma forma revelar o Cristo em todo o tempo. Seja no nosso trabalho, seja nos nossos relacionamentos, nossa família, enfim. E a gente precisa resgatar a necessidade da importância de sermos pessoas que vivem essa virtude, essa gentileza, essa amabilidade. E aí eu pensei em um texto de Paulo. Paulo escrevendo aos Colossenses, ele diz o seguinte, no capítulo 3, no verso 12 ao verso 15, eu vou ler e você acompanha aí. Colossenses 3, de 12 a 15. E o texto diz assim: Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amável, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros. Perdoem-se as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Esse texto nos ensina, Paulo investe ensinando a igreja de Colossos como deveria ser o agir daqueles que são encontrados, são achados, são identificados como sendo povo de Deus, como sendo filhos de Deus, discípulos de Jesus, aqueles que de alguma forma fazem parte dessa reunião dos santos da igreja, daqueles que são conhecidos como seguidores de Jesus, de fato. E aí então esse texto traz algumas características e formas que a gente precisa, passos, para que a gentileza seja um marco da nossa vida e que a gente possa expressar e revelar em tudo, em todo tempo, em qualquer oportunidade, essa gentileza, esse amor que nasce em Jesus e que precisa ser compartilhado e vivido por todos nós. E aí o texto inicia dizendo assim, no início, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. A primeira coisa que eu percebo é que é o seguinte, naturalmente, nós não conseguimos produzir essas características. Tanto que o texto diz que a gente precisa se revestir. Eu lembro do texto de Efésios que diz que a gente tem que se revestir do novo homem. Então precisa ficar claro para você. Sozinho a gente não vai conseguir viver assim. A gente precisa de ajuda, a gente precisa que o Espírito Santo de Deus haja em nós, nos transforme, molde nossa vida, molde nosso caráter. E aí eu lembro, por exemplo, de Gálatas capítulo 5, versículo 22, e Paulo aos Gálatas, ele traz exatamente as características do fruto do Espírito, ou seja, da presença do Espírito Santo na vida do cristão. E é interessante que se você abrir lá em Gálatas, você vai ver que muitas das características que estão lá são essas mesmas características que Paulo fala aos Colossenses. Amor, paciência, humildade, compaixão, graça. Ou seja, só quando a gente
dá oportunidade para que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, conduza as nossas escolhas, nosso coração, nossa mente, que a gente possa abrir mão, renunciar ao nosso eu, matar a nossa carne e permitir que o Espírito haja e habite em nós. Só assim é possível. Sozinho, gente, com as nossas próprias forças e capacidades, a gente não consegue produzir a gentileza, a graça, o amor, a bondade. Porque tudo que vem de nós é mal, é ruim. Então, a primeira coisa, entenda disso. Entenda, de uma vez por todas, que viver e manifestar o amor só é possível para aqueles que abrem mão de si mesmos e permitem que o Espírito Santo de Deus habita e faça a obra dele na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, em nossos olhos, em toda a nossa existência. E aí, o segundo passo para a gente ser gentil e viver essa gentileza, o texto diz assim, o texto de Colossenses capítulo 3, suportem-se uns aos outros, perdoem-se as queixas que tiverem uns contra os outros, e perdoem como o Senhor lhes perdoou. Paulo traz então mais um passo para que a gente viva essa virtude. A necessidade da gente deixar de lado a nossa inclinação em olhar para os outros sempre com esse olhar de juízo. A gente sempre está pronto a condenar, a julgar o outro. É interessante que muitas vezes a gente até tem atitudes muito incoerentes. Muitas vezes quando alguém se dá mal, quando alguém tropeça, às vezes a gente chega a dizer, bem feito, procurou, olha só como é que estava a vida dele. Não é esse tipo de atitude de alguém que quer ser gentil como Jesus vai fazer. Jesus estava sempre pronto a ajudar, a levantar aquele que estava caído. A gente não pode viver como igreja essa marca de sermos pessoas tão duras, a ponto de não conseguirmos suportar e ajudar, consolar, edificar e levantar as pessoas que já estão caídas pelo pecado que elas já vivem. Elas já são derrotadas e condenadas pelo pecado. Elas não precisam de mais pessoas para insistir ou evidenciar ou apontar para essas coisas. É interessante que Jesus, no Sermão do Monte, no capítulo 5, versículo 7, ele diz que a gente tem que ser misericordioso, assim como nós somos alvos da misericórdia de Deus. Eu sempre digo isso, que muitas vezes a gente tem dificuldade de ser misericordioso porque a gente acha que nunca vai precisar de misericórdia. A gente é muito hábil em não sermos misericordiosos com os outros, mas quando é para nós temos essa facilidade de alguma forma querer que a justiça seja um pouco mais branda, porque é comigo, mas não é assim. O texto diz que a gente tem que ser misericordioso e perdoar como Deus nos perdoou. Se lembre sempre disso. A maior prova de perdão que você já vivenciou na sua vida foi o que Jesus fez por você e o que Deus fez através de Jesus na cruz. Ele perdoou você. Você não tem motivos nenhum para não achar que você precisa perdoar as pessoas ao seu redor. Você precisa ser alvo disso. Você precisa ser fonte disso e revelar esse perdão em todo tempo, em todo lugar. Seja conhecido como alguém que seja gracioso diante dos erros dos outros. Seja pronto a ajudar, a levantar, a permitir com que nós sejamos pontes e não causa de distanciamento de Deus e as pessoas que precisam ser alcançadas pelo seu amor. E aí, diz assim logo depois, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Isso é muito claro. A gente precisa viver um amor verdadeiro. João, na sua primeira carta, ele diz que a gente, no capítulo 3, versículo 18, que a gente tem que amar de verdade e não só de palavras. Muitas vezes a gente tem amado só de palavras, mas nossas atitudes não correspondem a isso. A gente fala que ama, a gente fala que se importa com o nosso irmão, que a gente quer as pessoas próximas de nós, que tudo isso, mas muitas vezes as nossas atitudes são completamente incoerentes a isso que a gente fala. O elo, a forma maior de sermos pessoas gentis e agir como Jesus é permitir-se ser fonte do amor de Deus em Jesus que habita em você. Seja fonte desse amor, que as pessoas olhem para você e encontrem esse amor, sabe? Que elas possam falar assim, cara, olha o quanto essa pessoa me ama, olha o quanto essa pessoa está pronta a me ajudar, a me amar, a ser alguém pronto a me levar mais próximo de Jesus. Que essa seja a nossa marca, essa seja a nossa referência de atitude de relacionamento.
E aí o texto diz assim, ó, que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo. Olha só, não existe outra forma de viver a não ser viver em paz. Alguém que vive pela gentileza, tendo ela como marca, como característica principal. O único jeito é que a gente viva em paz com as pessoas. A gente às vezes está muito pronto a se envolver e ser fonte de confusão, de brigas. Somos muitas vezes as primeiras pessoas a entrarem em conflitos. A gente vê o outro sempre como adversário e não como alguém que é o nosso irmão, que precisa ser alvo do nosso amor. Nas bem-aventuranças também, no capítulo 5 de Mateus, no verso 9, diz que a gente tem que ser manso, pacificador. E aí a gente vai ser conhecido como filho de Deus. Sabe o que significa? Que quanto mais manifestarmos essa paz, quanto mais pacificadores a gente consiga ser, mais a gente vai ser reconhecido como filho de Deus. E aí você precisa se perguntar como você tem sido reconhecido. No seu trabalho, na sua família, no seu relacionamento, no seu namoro. Quando as pessoas olham para você, elas conseguem enxergar alguém que é filho de Deus através das suas atitudes, das suas falas, da forma como se relaciona com as pessoas? Ou a gente é alguém turrão, brigão, alguém que está sempre com uma resposta na ponta da língua completamente diferente da de Jesus nesse sentido. E aí, para finalizar, como ser gentil, não tem como viver isso se não formos pessoas agradecidas. Alguém que vive em contentamento, alguém que satisfeito e realizado com quem é, com aquilo que vive e com aquilo que tem, com todas as suas virtudes e fraquezas. Alguém que está pronto a ser mudado e transformado na companhia e na caminhada com Jesus. Paulo, aos Filipenses, no capítulo 4, verso 11 a verso 13, ele nos incentiva exatamente a viver assim, a viver em contentamento, a viver em gratidão. Muitas vezes nós somos amargurados, frustrados, ansiosos, e exatamente por isso a gente não consegue revelar graça, amor e gentileza nas pessoas ao nosso redor. A gente está sempre preocupado, a gente sempre acha que está faltando algo, a gente sempre acha que precisa de mais, de algo, conquistar algo a mais, mas não é assim, gente. Que a gente possa redescobrir a beleza da gratidão, do contentamento e nisso revelar o amor e a alegria de Deus que habita no nosso coração. Resumindo, gente, Jesus é o maior exemplo de gentileza, de modelo que a gente tem e que a gente precisa permitir que Ele viva em nós, como Paulo diz, já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a partir disso, a verdade de gentileza gera gentileza seja alcançada. Porque o Jesus, que é gentil, que é amor, que é graça, que habita em mim, me torna fonte de gentileza, de amor, de graça e de bondade em todo tempo e a todas as pessoas em tudo que eu fizer e onde eu estiver. Que esse seja a nossa busca e o nosso desejo. Vamos orar? Deus, muito obrigado por essa manhã, obrigado por essa oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, de reconhecermos a importância que tem na nossa busca de cada vez mais sermos parecidos com Jesus. Que o Senhor possa imprimir em nós cada vez mais as Suas virtudes, as Suas características, o Seu modelo, e que a gente possa efetivamente sermos pessoas que revelam o Senhor e manifestam o Senhor em todo o tempo. Quando as pessoas olharem para nós, elas possam ver Jesus na nossa vida, nas nossas atitudes, e que os nossos relacionamentos sejam marcados por isso, e que o seu nome seja glorificado e exaltado através de nós, em tudo que fizermos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Então Deus abençoe vocês, e fiquem na paz do nosso Senhor Jesus. Amém.